Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 16. Nós vamos ler o verso de número 20. Livro dos Juízes, capítulo de número 16, verso de número 20. Está escrito assim: E disse ela Dalila, né? E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém, queridos? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus eu quero te agradecer pelo privilégio e pela oportunidade de ministrar a palavra, ó Deus, na tua casa, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu reconheço que não sou sem ti. Eu reconheço, meu Deus, que eu sou falho, que eu sou fraco, que eu sou pecador, ó Deus, que eu sou carente da tua misericórdia, ó Deus. Quem sou eu para falar da tua palavra? Quem sou eu para ministrar, Senhor, a tua palavra, ó Deus? Mas por tua graça e favor, meu Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, me usa como um vaso de honra, ó Deus, para levar a tua palavra para o teu povo, ó Pai. Que o teu povo entenda, ó Pai, que o Senhor possa me fazer ser claro, ó Deus, para que as pessoas possam entender e compreender aquilo que está sendo ministrado através da minha vida, ó Pai. Importa que tu cresças e eu diminua, ó Deus. Fala através de mim, ó Pai, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém? Graças a Deus. Pode tomar o teu assento, querido, em nome de Jesus. Escolhi esse tema, né? Escolhi esse personagem, Sansão, porque eu acho que ele se parece muito conosco, né? Se tem um personagem na Bíblia que se parece demais com o crente, é o Sansão. Nós vamos ver isso ao longo da nossa pregação, o quanto nós somos parecidos com Sansão. E o que eu quero trazer para você nessa noite, como o título da nossa mensagem disse, né? Projeto de Deus falido, seríamos projetos falidos? Seria Sansão um projeto falido, um projeto de Deus que deu errado? A Bíblia fala de Jesus Cristo, de Gênesis, Apocalipse, mas toda a história da Bíblia, ela se desenvolve ao redor do ser humano. O ser humano, ele foi criado como um projeto de Deus, para o seu louvor, para a sua adoração. Deus escolheu o ser humano para que ele fosse seu povo próprio, o seu povo para o adorar, para o buscar, para viver de acordo com aqueles preceitos que ele estabeleceu na sua palavra. Deus, ele cria o homem, Deus vai criar Adão, Deus cria o projeto Adão. O projeto Adão era perfeito, mas em determinado momento da história, esse projeto acaba falhando, esse projeto acaba errando com Deus. Claro, evidente, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos seres humanos, né? Nós estamos sujeitos a errar, a pecar o tempo todo, a cometer qualquer deslize e desagradar, né, o coração de Deus, né? Nós estamos sujeitos a entristecer o coração de Deus. Em nenhum momento Deus desistiu do seu projeto. Deus poderia ter dado um fim naquilo tudo ali mesmo, mas Deus, ele não desistiu do ser humano. Deus, ele não desistiu do seu projeto. Deus, ele deu continuidade ao seu projeto. E esse projeto vai crescendo, vem Abraão, vem Isaac, e vem todo o povo que estava com Jacó, que veio até o Egito, começou com 70 almas. Ali na terra do Egito, eles acabaram se tornando escravos, né? O projeto de Deus parecia estar falido. O projeto de Deus parecia estar frustrado. Deus cria o homem com o intuito de adorá-lo, com o intuito de comer o melhor desta terra, e esse povo agora é um povo escravo
numa terra que não é sua. Mas Deus fala para esse povo, olha, não se preocupe, porque essa situação que vocês estão vivendo, essa situação adversa que vocês estão vivendo, é temporária. Eu tenho um outro projeto, eu vou levantar um libertador. E desse libertador, vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Através desse libertador, eu vou trazer paz, eu vou trazer alegria, eu vou fazer com que vocês vivam aquilo que eu projetei para vocês desde o princípio. E Deus levanta, depois de 400 anos, Moisés, liberta o projeto das mãos de Faraó e vai em direção à terra prometida. Prestes a entrar na terra prometida, Moisés morre, Josué assume o seu lugar. Depois que Josué assume, Josué entra com o projeto na terra prometida. Eles conseguem tomar posse da terra prometida. E agora eles estão vivendo aquilo que Deus projetou para a vida deles. Eles estão vivendo o melhor dessa terra. Eles estão comendo o melhor dessa terra, eles estão vivendo abundância de alegria, eles estão vivendo de acordo com o que Deus preparou para a vida deles, de acordo com o que Deus projetou para a vida deles. Mas como eu disse aqui no começo, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. Não diferente de mim e de você, o projeto Israel falhou com Deus novamente. E depois da morte de Josué, não houve um líder que tomou a frente, não houve um mestre que viesse tomar a frente, que viesse direcionar o povo. Então o povo ele vivia de acordo com as suas próprias regras. Ao longo do livro de Juízes, a gente vai ver que o povo ele vai fazendo aquilo que ele acha correto aos seus próprios olhos. Várias vezes no livro de Juízes você vai ver o seguinte versículo: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que parecia direito aos seus próprios olhos. Esse versículo ele vai se repetir constantemente, frequentemente no livro dos Juízes. E agora, pior do que na época em que eles estavam no Egito, eles estão escravizados dentro da sua própria casa. Eles estão escravizados dentro da sua própria terra. E Deus tinha um projeto para que isso acabasse. Deus chega para a mãe de Sansão e diz: olha, eu sei que você é estéril, mas de ti, do teu ventre, vai nascer um libertador de Israel. Capítulo de número 13, verso de número 3, diz assim: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, né? Ou seja, não se contamine. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a gente aprende aqui, de cara a gente já começa a aprender com essa passagem, que Deus não depende das circunstâncias para que ele venha cumprir o seu propósito, para que ele venha cumprir o seu projeto. Qualquer outra pessoa pensaria: poxa, mas quem é que vai investir num útero falido? Um útero que já está falido. Quem é que vai investir numa mulher estéril? Uma mulher estéril na cultura hebraica era um opróbrio, né? Era extrema vergonha, né? Então quem é que iria investir numa situação de extrema vergonha, né? Então a gente já aprende de cara que Deus não depende das circunstâncias, Deus não depende daquilo que você está passando para abençoar a tua vida. Deus não depende daquilo que você está passando
para entrar com providência na sua vida. Ainda que tudo diga o contrário, Deus não depende das circunstâncias para resolver a sua vida, para resolver o seu problema. Amém, queridos? Deus, ele pega uma prostituta, Deus, ele pega um traficante, Deus, ele pega um cachaceiro. Quando Jesus Cristo entra na vida dessa pessoa, liberta essa pessoa e Deus transforma essa pessoa que outrora era um pecador, destinado ao inferno, hoje ele pode se transformar num grande libertador para o povo oprimido lá fora. Né? Deus não depende das circunstâncias. Você pode falar, mas esse aí era um cachaceiro, esse aí era um pecador, esse aí não valia nada, mas hoje ele é um homem de Deus, porque Deus não depende das circunstâncias para poder transformar a vida daquela pessoa e poder usar aquela pessoa para libertar o seu povo. Amém, queridos? O texto que nós lemos fala, o menino será nazireu. O menino será nazireu. Pastor, o que é um nazireu? Nazireu era uma pessoa que tinha um voto com Deus. Ele fazia um voto de se consagrar a Deus. E esse voto de nazireu, ele tinha algumas regras específicas. Acompanha comigo, por favor. Livro de Números, no capítulo de número 6, verso de número 1 diz assim, número 6, verso de número 1, diz assim, falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo um voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, de vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Né? E aqui eu quero abrir uns parênteses também, porque tem pessoas que cultivam a uva, né? Que cultivam a vinha, que dizem que as folhas também são boas para comer, né? Então, apesar da Bíblia não falar aqui que Sansão não podia tocar nas folhas, eu acredito que também tinha essa observação. Mais lá na frente a gente vai entrar mais detalhadamente sobre isso. Verso de número 5, continua dizendo assim, todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará ao corpo de um morto, nem por seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã. Por eles não se contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E dentre todas essas coisas, né, o nazireu ele tinha que observar 3 pontos cruciais. Né? Ele não podia beber vinho ou bebida forte, ele não poderia cortar o seu cabelo, tá? E ele não poderia se contaminar tocando em algum cadáver, tocando o corpo de algum morto, né? Seja ele homem, ser humano ou animal. Então, no texto de Juízes que nós lemos lá, no capítulo de número 13, a gente vê que o anjo fala para a mulher, o menino será nazireu. Então, a partir de agora, não coma, não beba vinho, nem bebida forte. Observe as instruções do nazireado. Não seria o nazireu, o menino? Por que que o anjo está dando as instruções para a mãe? Por que que a mãe está tendo que cumprir também o mesmo voto de nazireado? Juízes 13, verso de número 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa
imunda, né? Ou seja, não se contamine, porque o menino, né? Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Então, por que ela tem que começar a observar também esses pontos, né? A gente pode ir por uma dedução lógica, né? O feto, né? A criança no ventre da sua mãe, ele se alimenta daquilo que a mãe se alimenta. Então, se a mãe se contamina, obviamente, ela vai estar contaminando também a criança. Mas a questão, ela vai muito mais além da questão física. Vai a questão também espiritual. A melhor maneira da gente ensinar uma criança é através do exemplo. É fazendo nós mesmos a mesma coisa. Em Provérbios de Salomão, no capítulo de número 22, no verso de número 6, ensina o caminho, ensina a criança no caminho em que deve andar, né? Está escrito, ensina a criança no caminho. Não está escrito para você ensinar o caminho. E tem uma diferença muito grande isso na língua portuguesa. Para eu te ensinar o caminho, eu posso apenas te mostrar. Você me perguntar, pastor, como é que eu faço para chegar em Madureira? Eu falo para você, olha, você sai daqui da igreja, pega a esquerda, né, vai para a direita, chega lá na frente, você passa o quarto sinal, você vira, contorna na rotatória. Eu estou te ensinando o caminho. Mas para eu te ensinar no caminho, eu tenho que andar junto com você. E é isso que Deus está falando para ela. Você vai andar junto com ele. O projeto, eu tenho um projeto com ele. Você está incluída nesse projeto. Eu tenho um projeto também na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto de salvar a tua família através da tua vida. E você tem que andar nesse projeto. Você tem que andar em comunhão. Através do seu exemplo, muitas das vezes você vai alcançar maiores resultados do que com a sua palavra. Então, a melhor maneira de você aprender, de você ensinar, é através do exemplo. Lembra da vida de Eliseu? A Bíblia fala que quando ele passava na rua, né, uma mulher que morava naquela rua, a mulher sunamita, ela dizia, ali vai um grande homem de Deus. Apenas por causa das suas atitudes. Eles nunca tinham parado para conversar, mas por causa das suas atitudes, ela sabia que ele era um grande homem de Deus. Então, louve a Deus através das suas atitudes também. Isso tem um peso muito maior do que com as suas palavras. Mas o menino cresce. Você acha que Sansão não sofreu por conta disso? Você acha que Sansão, né, não cresceu interrogando muito acerca disso? Por que, mãe, que eu não posso comer uva? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? E a mãe tem que responder, porque você, meu filho, é um projeto de Deus. Por que, pastor, que eu não posso beber? Por que, pastor, que eu não posso fumar? Por que, pastor, que eu não posso ir a determinado lugar? Porque você é um projeto de Deus. O que Deus tem para fazer na tua vida, Deus não vai usar a vida de outra pessoa para fazer. Tá? Por que eu não posso ser igual a eles, pastor? Porque eles nunca vão poder ser iguais a você. Amém, queridos? Não queira ser igual a ninguém. Enquanto você está aí querendo ser igual a outros, tem outras pessoas se espelhando em você, tem outras pessoas se inspirando em você, e você está querendo ser uma pessoa que você não é. Sansão agora já não é mais um menino, Sansão agora já é um homem. O problema quando a gente cresce é que a gente não quer mais ser mandado pelos nossos pais, né? A gente cresce e a gente acha que a gente já é um homenzinho, a gente acha que a gente já sabe se virar sozinho, a gente acha que a gente já sabe tudo da vida, cheio de nós mesmos, né? Achando que a gente não deve nada para ninguém, achando que a gente não tem que dar satisfação da nossa vida para ninguém, né? Achamos que a gente pode fazer as nossas próprias escolhas, né? Sansão fez isso. Sansão, ele vai fazer as suas próprias escolhas e ele vai deixar de lado a vontade de Deus, a vontade do seu pai, a vontade da sua mãe. Sansão agora ele é grande e ele vai procurar uma esposa para si no meio da terra dos filisteus.
né? A Bíblia diz que ele vai descer a uma cidade chamada Tímina. Tímina era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Sansão agora vai até essa cidade procurar para si uma esposa. E aí ele encontra uma mulher pela qual ele se apaixona, ele encontra uma mulher que ele fica encantado e ele volta para casa correndo para dar a notícia e para pedir ao seu pai que abençoe. Seu pai, por sua vez, tenta convencer ele. Poxa, Sansão, não tem uma outra mulher aqui no meio do teu povo para você ter que ir buscar mulher lá no meio daqueles incircuncisos? É como se um pai estivesse falando para o seu filho: poxa, filho, não tem uma menina bonita aqui na igreja, não? Para você se relacionar? Você tem mesmo que ir lá para a escola de samba para arrumar uma menina lá? Você tem que ir mesmo lá fora, naquele pagode, buscar uma menina lá? Você tem que ir lá para o mundo buscar uma menina? Será que aqui na igreja não tem uma menininha bonita para você se relacionar? Porque julgo desigual, amados, é uma coisa que é muito difícil de você lidar. A própria palavra de Deus, ela já nos orienta a termos cuidado com o julgo desigual. E isso pode gerar transtornos que futuramente você não vai conseguir lidar com isso. Mas Sansão já é grande. E apesar das orientações do seu pai, chega um momento que a gente não adianta mais instruir os jovens, né? A gente dá a orientação, vai fazer aquilo que eu estou te ordenando, que por mais que você instrua, por mais que você o oriente, ele vai querer fazer a sua própria vontade. A gente faz a nossa parte. Vamos continuar orando, buscando, ensinando, ainda que eles não queiram, né? Ainda que eles achem que são grandes, ainda que eles achem que não precisam mais da gente, que não precisam das nossas orientações, que não precisam das nossas instruções, porque eles cresceram e eles agora são grandes, não tem que dar satisfação para ninguém. Continue fazendo a sua parte, continue crendo em Deus e continue buscando a esse Deus, continue buscando a vontade do Pai para a vida do seu filho. E quando ele desce a Tímina, esse descer não é só no sentido geográfico, não é só porque essa cidade de Tímina ficava ao sul. Quando fala que Sansão desce, fala também do princípio espiritual. Sansão, ele está se rebaixando, ele está se envergonhando a sua família, né? Sansão, ele vai desejar para si uma mulher do mundo, né? E aqui vale a pena a gente abrir um parêntese, né, para os jovens, né, para aqueles que estão procurando uma companheira, aqueles que estão procurando uma namorada, aqueles que estão se encantando com alguém, seja no seu trabalho, seja na escola, né? Ah, pastor, poxa, mas ele é tão bacana, pastor. Aquela menina é tão bonita, pastor. Poxa, aquela menina é muito boa, pastor. É quase crente. Mas é melhor do que muito crente, pastor. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Quantas das vezes a gente até já não falou isso, né? É melhor do que muito crente. Por que Sansão vai escolher uma mulher do meio dos filisteus? Por que Sansão vai escolher uma mulher em Tímina? Juízes 14, verso de número 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela me agrada aos olhos. Sansão vai escolher uma que lhe agrada aos seus olhos. Tá? E a palavra de Deus nos diz que o pecado, todo o pecado, ele começa através de 3 elementos principais. E um deles são os nossos olhos. Abre a sua Bíblia comigo, na primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 16. Está escrito assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
E a soberba da vida não é do Pai, não vem do Pai, mas do mundo. Tiago, capítulo 1, verso de número 14, está escrito assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? Pelo seu próprio desejo carnal desenfreado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, sendo o pecado consumado, ele gera a morte. Tudo isso através do olhar. Por isso que Jesus vai ensinar para a gente lá em Mateus, no capítulo de número 6, que se os nossos olhos forem puros, todo o nosso corpo terá luz. Sansão se deixa levar pela concupiscência dos olhos. Sansão vai pedir ao seu pai para que ele vá lá fazer os preparativos do casamento. Na cultura de Tímina não tinha necessidade nenhuma. Na cultura de Tímina ele já era um homem, ele poderia simplesmente pegar a sua mulher e se casar. Mas Sansão quer fazer valer uma cultura dos hebreus que diz que o pai da noiva é quem banca a festa. E olha como Sansão se parece com a gente. A gente quer que o pai banque a festa, mas a gente não quer saber da vontade do pai. A gente quer que Deus nos abençoe, mas a gente não está nem aí para a vontade de Deus. A gente faz a nossa própria vontade e depois a gente vai pedir para que Deus esteja nos abençoando. Sansão e o seu pai, juntamente com a sua mãe, vão até Tímina fazer os preparativos do casamento, conversar acerca dos dotes e outras coisas. E o texto fala que eles passam por dentro, por uma vinha, pela vinha dos filisteus. O que é uma vinha? Uma vinha é uma plantação de uvas. Aí eu te pergunto, o que Sansão estava fazendo numa vinha? O que é que Sansão estava fazendo naquele lugar? Como a gente falou no início, Sansão não podia comer uva, Sansão não podia tocar na uva, Sansão não podia tocar no caroço da uva, Sansão não podia tocar na casca da uva, né? E como eu falei das folhas, né? Possivelmente ele não poderia tocar nas folhas das uvas. Olha o risco pelo qual ele está se expondo, indo para um lugar onde Deus falou para ele não ir. O que é que você está fazendo naquele lugar? O que é que você está fazendo naquele pagode? O que é que você está fazendo naquele prostíbulo? O que é que você está fazendo lá naquela boca de fumo? O que é que você está fazendo naquela escola de samba? O que é que você está fazendo naquele bar? Tomando aquela cerveja? Pastor, eu vim só visitar um amigo. Será? O que é que você está fazendo nesse lugar? Sai daí. Isso não é lugar para você. Para de ficar dando legalidade para o diabo. Quando a gente dá legalidade para o diabo, a palavra de Deus diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando só uma oportunidade, buscando alguém a quem ele possa tragar. E é justamente isso que vai acontecer com Sansão. Sansão, no meio da vinha, vai se levantar contra ele um leão. Acompanha comigo, Juízes, capítulo de número 14, verso de número 5. Diz assim: E desceu, pois, Sansão com seu pai, com a sua mãe, chegando a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que o filho de um leão, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Espera aí, não eram 3 caminhando? Por que o leão vai justamente em Sansão? O leão, ele não vai assim, desembestado, atacar o primeiro que ele vê pela frente, né? O leão, ele fica à espreita. O leão, ele fica encostado, entocadinho, ele fica escondidinho, observando as suas presas.
E o leão geralmente vai naquele que está mais fraco. Por que Leão foi para cima de Sansão? Sansão dos três ali era o mais fraco. Poxa, pastor, mas Sansão já era um adulto, né? Os pais dele já deviam ser idosos, né? Não seria mais fácil o leão ir para cima dos seus pais? Fisicamente falando, sim. Espiritualmente falando, amados, a gente começa a entender, né, que o diabo ele vai naquele que está mais fraco. É por isso que a Bíblia nos orienta. Aquele que está de pé, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, se aposta de Sansão e faz com que ele não seja destruído pelo leão, né? Mas pelo contrário, ele pega, ele rasga o leão como se fosse uma folha de papel. Quantas vezes o inimigo já investiu contra a sua vida e você não foi fulminado pela misericórdia de Deus? Você já agradeceu a Deus por isso hoje? Agradeça a Deus todos os dias pelos livramentos que Ele te dá. Não só aqueles que você vê, mas principalmente aqueles que você não vê. Passado alguns dias, Sansão resolve ir a Tímina novamente. E novamente ele passa pelo meio da vinha dos filisteus, mas só que agora ele sente um desejo profundo, ele sente uma vontade muito grande de ir lá olhar para o corpo do leão que ele matou, né? E eu quero te dar um conselho agora nessa noite. Não ouse olhar para aquilo que você já venceu, amados. Você já venceu, deixa para lá. Não volte lá para ver aquilo que você já venceu. Você vai arrumar problema. Morreu, amado, deixa para lá. Esquece. A palavra é clara quando diz que Sansão ele se desvia do caminho só para ver o leão que ele matou. Juízes 14, verso de número 8. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, afastando-se do caminho, desviando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Então Sansão, ele se desvia do caminho, mais uma vez para pecar através do olhar, através dos seus olhos. Novamente, ele vai dar legalidade ao inimigo através dos desejos dos seus próprios olhos. Mas Sansão não quer pecar. Sansão, ele só quer ver. Eu não quero ir lá pegar o leão. Eu só quero ver. Aquela última mensagem que você recebeu do seu ex chamando você para sair, para você tomar um cafezinho. E aí você diz, poxa, eu vou lá. Vou tomar um cafezinho, o que que tem de mais? Eu só quero ver. É a última vez que eu tomo esse copo de cerveja. Eu só quero ver. É a última vez que eu acesso esse site de pornografia. Eu só quero ver. É a última vez que eu uso ou que eu experimento essa maconha, essa cocaína. Eu só quero ver. Eu só quero ver. É a última vez que eu frequento esse bar. Eu só quero ver. É a última vez que eu vou nesse pagode. Eu só quero ver. É a última vez que eu entro nesse prostíbulo. Eu só quero ver. Sansão só queria ver, amado. Sansão não queria pecar. Sansão só queria ver. E aí eu te pergunto, o que é que tem na carcaça de um animal morto de atraente para você querer olhar? O que é que tem? Nada. O inimigo sabe disso também. É por isso que o inimigo prepara um banquete e coloca lá favos de mel dentro do corpo do leão morto. E agora Sansão, não só mais contente em olhar, ele vai se abaixar e ele vai pegar aquele mel, ele vai comer, ele vai se lambuzar e ele vai levar até para os seus pais comerem. Porém, a Bíblia fala que ele não conta para os seus pais da onde vem esse mel. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não pode contar da onde vem aquela bênção, entre aspas, foge dali. Se você não pode contar aquilo da onde vem o seu mel, queridos, sai dali, é furada.
mel na carcaça do leão é veneno. E veneno mata. Veneno mata, amados. E Sansão está comendo veneno. Sansão está comendo veneno, mas Sansão continua andando. Sansão está comendo veneno, mas Sansão continua vivo. Cuidado com o que você tem se alimentado, espiritualmente falando. Você vai atrás daquele pastor que está pregando um monte de heresias e você está se alimentando daquele veneno. Por quê? Porque o pastor está enriquecendo, porque o pastor está ganhando alma, porque o pastor está crescendo, o ministério dele está crescendo, está pregando para multidões. Ele não morreu, então não fez mal para ele. Se não fez mal para ele, eu posso me alimentar porque não vai fazer mal para mim também. Cuidado, tem venenos que não matam na hora, mas vão matando a longo prazo. Vê o cigarro aí, o cigarro é um veneno, não mata na hora, mas depois de um tempo, as consequências são sérias. Tá, amados? Para de comer veneno. Para de comer veneno e para de ficar oferecendo veneno para os outros. Sansão, ele não contente em comer do mel, ele vai levar do mel para sua mãe e o seu pai comerem. Tem gente que não fica feliz em pecar sozinha, mas quer que você peque junto com ela. Tem gente que te leva a pecar junto com ela. E você, igual um bobão, está vendo aquela pessoa comendo aquele mel e está falando, não está fazendo mal para ela, não vai fazer mal para mim também. Cuidado com o mel que você bota na sua boca. Cuidado com aquilo que você bota na sua boca. Qual é o mel que o inimigo tem oferecido para você? É aquele cara galanteador lá do seu trabalho? Aquele que você diz, poxa, meu relacionamento está complicado, né? E esse camarada aqui está falando só coisas bonitas no meu ouvido. É aquela gatinha que trabalha com você, que estuda com você, mas não quer nada com Deus. Qual é o mel que o diabo tem colocado na sua frente? Ah, pastor, não tem cara de prostituição. Pastor, não tem cara de pornografia. Pastor, não tem cara de morte. Mas é. Não tem cara, mas é. E vai te levar para o abismo. Cuidado com o mel que o inimigo tem colocado na tua frente. Mas aí chega o dia do casamento. E um abismo vai chamando outro abismo. Sansão já vinha afundando desde o momento em que ele olhou com outros olhos para aquela filisteia e ele cobiçou aquela filisteia. Tem gente que vai dizer que Sansão vem pecar. O primeiro pecado de Sansão é quando ele toca no corpo do leão, mas a gente viu aqui que Sansão ele já tinha pecado quando ele deu legalidade para a concupiscência dos olhos. E um abismo vem chamando outro abismo. Sansão, no dia do seu casamento, ele vai dar um banquete. E na cultura de Tímina, na cultura dos filisteus, na cultura árabe hoje, aquele que dá o banquete, ele é obrigado a beber com os seus convidados. Sansão caiu dentro, amados. Sansão bebeu. Sansão fez aquilo que ele não poderia ter feito. Amados, se você tem um pecado, confessa ele para Deus e deixa. Porque quando a gente tem um pecado que a gente não confessa, a nossa boca só sabe falar daquele pecado. O nosso coração está cheio daquele pecado. E uma hora a gente vai acabar externando aquilo para alguém. Sansão propõe um enigma, uma adivinhação. Sansão novamente erra. Era proibido aos hebreus qualquer tipo de adivinhação. Mas Sansão vai propor uma adivinhação. Ah, eu estou aqui em Tímina, não tem hebreu aqui, ninguém vai me ver. Cuidado, cuidado. Você pode achar que ninguém está vendo. Nosso Deus é aquele que tudo vê. Você pode esconder do homem, pode esconder do seu pai, pode esconder da sua mãe, pode esconder daquela pessoa que está até do seu lado, mas de Deus você não esconde. Um abismo vai chamando outro abismo, ele propõe uma adivinhação, eles vão fazer uma aposta com Sansão.
quem descobrisse aquele enigma teria direito a 30 mudas de roupa. No verso de número 14, do capítulo 14, está lá o enigma de Sansão. Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. É um enigma que ninguém poderia desvendar, né? Se fosse a gente aqui na nossa cultura, a gente ia falar, né? O que é o que é? Aí Sansão vem com essa, né? O que é o que é? Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Eles, como não descobrem, é óbvio que ninguém ia descobrir, porque Sansão falou daquilo que o seu coração estava cheio. Eles começam a oprimir a sua noiva. E a Bíblia fala que a sua mulher, ela chora compulsivamente e ela se entristece e ela começa a pressionar Sansão para que Sansão diga qual é a resposta do enigma. O medo faz com que a gente tome atitudes que a gente não tomaria numa situação normal. Você vê, essa mulher ela acabou de se casar, era para ela estar feliz, era para ela estar festejando, mas a mulher está com medo porque ela está sendo oprimida pelos filisteus que já haviam ameaçado ela, falando que se ela não contasse a resposta do enigma, eles seriam mortos, tanto ela quanto toda a casa do seu pai. A mulher com medo, ela chora, ela esquece que ela está se casando com o homem mais poderoso da terra. Ela está se casando com o homem mais forte da terra, um homem que poderia defendê-la, um homem que poderia tomar as dores dela e cuidar dela, um homem que estava ali para cuidar dela. E quantas das vezes nós não fazemos a mesma coisa, não nos deixamos nos envolver por aquela situação de pânico, não ficamos com medo, não choramos e nós nos esquecemos que o nosso Criador é o nosso marido, o mais poderoso de toda a terra, aquele que pode todas as coisas, aquele que não depende das circunstâncias para nos abençoar, para entrar em nosso favor no meio da adversidade. Essa mulher esquece disso, como nós muitas das vezes nos esquecemos. E ali ela pressiona Sansão e Sansão vai contar para ela a resposta. E aí os convidados, na hora de responder, vão dar para ele a mesma resposta, as mesmas palavras que a mulher falou. Sansão, ele vai se sentir traído. Se vocês não tivessem se deitado com a minha novilha, vocês jamais saberiam a resposta. Sansão, ele está se sentindo traído. Sansão acha que a sua esposa se deitou com outros homens e deu a resposta do enigma para ele. Sansão, ao invés de responder, ao mesmo tempo que ele é o homem mais poderoso da terra, ele é um homem muito imaturo. Ele vira as costas e ele volta para a casa do seu pai. Quantas das vezes a gente, ao invés de procurar resolver os nossos problemas, as nossas pendências, ao invés de sentarmos com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com o nosso patrão, com o nosso subordinado, ao invés da gente sentar e resolver o nosso problema, a gente prefere simplesmente virar as costas. E com isso a gente trazer um problema muito maior para a gente lá na frente. Foi assim também com Sansão. Depois de um tempo, Sansão vai sentir falta da sua mulher e ele volta. Só que ele não tinha consumado o casamento. Quando ele bate na porta da sua esposa, o pai da esposa, o seu sogro, o recebe e diz: olha, você abandonou ela, eu dei ela para o teu padrinho de casamento. Cuidado com aquele que você bota do teu lado. Cuidado com aquele que você bota na sua casa. Cuidado com aquela pessoa em quem você confia. A palavra de Deus diz que ela foi dada a um companheiro de Sansão. Cuidado com aquele que você bota do teu lado, para quem você conta as suas confidências, para quem você conta os seus problemas, para quem você conta a tua intimidade. Essa pessoa pode não estar preocupada com você, mas ela pode estar querendo única e exclusivamente uma oportunidade, entendeu? Para destruir de vez a sua vida. Muito cuidado. E vem uma sequência, amados, uma atrás da outra, né? Sansão sai dali e vai para a cidade de Gaza, né? A cidade de Gaza, a Bíblia fala que ele continua descendo, né? Gaza era um pouco mais ao sul de Tímina, né? Sansão continua descendo, Sansão continua
se humilhando, Sansão continua se rebaixando. Chega em Gaza, Sansão ele vai se relacionar com uma prostituta. Sansão ele vai ter relações com uma prostituta. Os filisteus ficam sabendo que Sansão está ali em Gaza e armam, né, um cerco contra Sansão. Eles armam de capturar Sansão e eles falam, vamos ficar aqui esperando até o amanhecer e vamos capturar Sansão. Só que Sansão fica sabendo disso e a palavra diz que no meio da noite ele arranca os portões da cidade e sobe morro acima. Sansão vem fazendo uma série de proezas, mesmo estando no erro, mesmo estando no pecado. O que a gente aprende com isso? Não é porque Deus está te abençoando que Deus está te concordando com o que você está fazendo. Não é porque você está conseguindo pregar para multidões, não é porque você está cantando, né, está vendendo bastante CD, não é porque você está tirando as melhores notas na escola que Deus está concordando com o teu pecado. O nome disso é longanimidade. Deus não te fulmina porque Ele tem amor, Ele tem misericórdia, Ele tem longanimidade da sua vida. Deus ele vai esperando, Deus ele vai te dando corda, tá? Só que uma hora Deus pode puxar essa corda, amados. E aí, a hora que Ele puxar, você pode acabar mal. Mas por que eu estou falando isso tudo, né? Falando dessas proezas todas de Sansão, né? Para você ver, né, que mesmo assim ele continuava sendo usado, né? Mesmo assim, Deus era com ele por causa da sua misericórdia, tá? Sansão continua cometendo um erro atrás do outro. Sansão ali agora já é um homem maduro, Sansão ali agora já é um homem mais velho. Ele só quer um momento de paz, ele só quer descansar. Ele quer arrumar uma companheira para passar o resto dos seus dias em paz, né? E depois desse episódio em Gaza, ele conhece Dalila, e muita gente confunde Dalila com uma prostituta. Você vai ver lá no capítulo de número 15, perdão, no capítulo de número 16, que essas coisas acontecem depois. Sansão ele conhece Dalila depois que ele se envolve com essa prostituta, tá? Então Dalila não era a prostituta do texto, pelo contrário, Dalila ela apenas viu uma oportunidade de se dar bem na vida, de nunca mais precisar trabalhar, porque foi oferecida para ela uma quantia muito grande de dinheiro, né? Ela só precisava entregar aquele homem que não fazia parte do seu povo, que não tinha comunhão nenhuma com o seu povo. Quantas das vezes a gente vira as costas para Deus, fazendo a mesma coisa? Quantas das vezes a gente se vende por conta de muito dinheiro, por conta de fama, ou por conta até de um prato de lentilhas, né? Quantas das vezes a gente troca Deus por algo físico, por algo sem importância, por algo sem valor. Sansão, ele já estava tão cego espiritualmente, tão cego, ele já pecava tanto com seus olhos, ele já estava tão cego espiritualmente, já estava em tão profundas trevas, como a gente leu aqui em Mateus, que ele não percebe que Dalila vai fazer o mesmo jogo que a sua primeira esposa fez. Dalila ele vai pressionar Sansão para querer saber uma resposta. Dessa vez não a resposta do enigma, né? Mas um enigma muito maior, né? O porquê da sua força. E Sansão não resiste, né? 3 investidas da mulher, ele foi lá e já abriu o bico, né? Ele já contou aquilo. Ele estava tão cego espiritualmente que ele não percebeu a intenção dela, né? Qualquer outra pessoa teria percebido, né? Qualquer outra pessoa teria falado, poxa, por que ela quer tanto saber qual é a razão da minha força, qual é o motivo da minha força, e por que ela tanto quer saber disso? Qual é a sua intenção por trás disso? Mas Sansão está tão cego, está tão apaixonado, está tão envolvido, que ele vai lá e ele conta. E aí acontece um dos episódios mais tristes, né? Um dos versículos mais tristes de toda a Bíblia, que foi o versículo que a gente viu no início,
Juízes 16, verso 20. Eu quero ler o verso 19 também com você. Diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele à força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele quis saber dos seus próprios desejos, das suas próprias concupiscências, das suas próprias vontades. Ele deixou de lado a vontade do Pai, ele deixou de lado os desejos do Pai, ele deixou de lado o projeto para o qual ele tinha sido nascido. Tudo isso para fazer a sua boa vontade, a sua própria vontade. E qual é a primeira coisa que os filisteus fazem com ele? É com seus olhos que você peca? Arranca os seus olhos. Verso 21 de Juízes 16. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava moendo no cárcere. O grande herói de Israel agora está cego, está escravizado e pior, está fazendo trabalho de jumento. Moer no cárcere era serviço de um animal, era serviço de jumento. Sansão não se deu conta do que a palavra de Deus diz, lá em Mateus, no capítulo 18, no verso de número 9. Se o teu olho faz pecar, arranca-o e atira para longe. Deus não está falando para você se mutilar. Deus está falando para você pegar o motivo, aquilo que te faz pecar, e jogar longe de você, tirar ele de perto de você. Se você peca por causa dos seus olhos, tire os seus olhos daquele lugar. Se são os teus pés que te apressam para determinado lugar para você pecar, não vá mais naquele lugar. E Sansão agora está sentindo isso na pele. Sansão agora está cego. Sansão agora vive em grandes trevas. Tenebrosas essas trevas, né? Sansão agora está sentindo na pele. Mas tudo isso, amado, tudo isso é misericórdia de Deus. Poxa, pastor, como é que isso pode ser misericórdia de Deus? É como se Deus estivesse falando para ele: já que você não faz, eu vou dar um jeitinho de fazerem por você. Apocalipse, capítulo de número 3, verso número 18. A última frase do verso, né? Diz lá: unjas os teus olhos com colírios, para que você enxergue, para que você veja, né? De que colírio é esse que a palavra está falando, né? A Bíblia, da palavra de Deus. Unja os teus olhos com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas, diz que Satanás, ele cega o nosso entendimento. Abra os seus olhos espirituais. A Bíblia também diz que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Amados, unge os teus olhos com o colírio da palavra de Deus. Sansão agora está lá no cárcere, fazendo o trabalho de um animal. Sansão agora, ele não está sendo somente vencido, ele está sendo humilhado. O inimigo não se contenta em te vencer, mas se ele tiver a oportunidade, ele também vai te humilhar. Não dá brecha, amado. Não dá brecha. Não dá legalidade. Tira, arranca aquilo que te faz pecar. Procura consertar os seus erros e volta ao primeiro amor. Pastor, está doendo. Estão me moendo. Pastor, está difícil. Se aproxime de Deus. Você é projeto. Você nasceu para ser projeto de Deus. Não para ser escravo. Não para ser humilhado. Não para ser envergonhado.
Deus te chamou para viver coisas maiores, coisas melhores. Com certeza não foi isso que ele projetou para Sansão. Ainda tinha uma esperança para Sansão. Seus olhos já haviam sido arrancados, ou seja, aquilo que o fazia pecar já havia sido arrancado, já havia sido jogado longe. Número 6, verso de número 9. Se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça e ao 7º dia a rapará. Se por um acaso se contaminasse, ele rasparia a sua cabeça, ele faria uma oferta ao Senhor, pediria perdão pelos seus pecados e começaria tudo de novo. Começaria do zero novamente. Sansão poderia muito bem ter chegado para o sacerdote e ter falado: olha só, eu pequei, eu errei. Mas o orgulho, é muito maior. E muitas das vezes nós falamos, por isso que eu falei aqui no início, a figura mais parecida com a gente na Bíblia é Sansão. Nós, muitas das vezes, temos vergonha de virar para o sacerdote, temos vergonha de virar para o nosso irmão e dizer: olha, eu errei, eu pequei. Ora comigo. Vamos orar para Deus perdoar o meu pecado e eu poder começar do zero novamente. Não é isso que a gente faz em toda a Santa Ceia? Toda a Santa Ceia a gente não começa do zero, Todos os nossos pecados são deixados para trás. Ali a gente renova os nossos votos com Deus e a gente começa de novo do zero. A gente faz isso em todo o tempo. Sansão poderia ter feito isso. Todos os dias são nos dados novas oportunidades. A cada manhã a misericórdia de Deus, ela é renovada e é nos dada uma nova oportunidade de sermos diferentes, de fazermos a diferença. E nós não percebemos isso. Os filisteus vão dar esse banquete, os filisteus vão dar essa grande festa, e os filisteus eles vão se alegrar muito, atribuindo ao seu Deus Dagon a sua vitória. Muitas das vezes, nós, os crentes, somos muito ingratos. Deus nos abençoa de uma maneira sobrenatural e a gente se esquece sequer de dobrar o joelho para agradecer. Os filisteus estão dando um banquete, achando que foi o seu Deus quem fez isso. Você foi curado, não foi o teu padroeiro, não foi o teu santinho, não foi aquela imagem de escultura, foi Deus que te curou. Você foi abençoado, não foi o teu orixá, foi o teu Deus que te abençoou. Agradeça a Deus, tá? Agradeça a Deus, seja grato a Deus pelo que Ele fez. Juízes 16, verso de número 26. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam ali vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e esforça-me só mais esta vez. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, mais uma vez, deixa mais uma vez eu prevalecer contra eles. Tá? No seu grito de desespero, Sansão ele pede perdão a Deus e com certeza ele alcança o seu perdão. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos as nossas transgressões e a deixarmos, nós alcançaremos misericórdia. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós éramos escravos do pecado. Através da morte de um homem, nós alcançamos a redenção, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, nós alcançamos a libertação dos nossos inimigos, nós deixamos de ser oprimidos e nós agora podemos viver em paz, podemos viver um período de paz através da morte e do sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo que entregou a sua vida por você naquela cruz,
para que você hoje fosse liberto do pecado, para que você hoje fosse liberto das mãos dos seus inimigos, para que você tivesse vida e tivesse vida com abundância, vida de verdade. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé, por gentileza. Livro de Jó, capítulo de número 42, verso 2. Seria Sansão um projeto falido? Seria Israel um projeto falido? Seríamos eu e você um projeto falido? Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus projetos pode ser impedido. Tudo aquilo que Deus projetou na sua vida, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Amém. Senhor Jesus, porque nós somos projeto das tuas mãos. E o Senhor é infinito, Deus. O Senhor é tão maravilhoso, não deixa nenhum projeto inacabado. Daquilo que o Senhor começa, o Senhor termina. E por isso, ó Deus, se o Senhor começou algo em nossas vidas, o Senhor há de terminar. Esse é só um começo de uma longa caminhada, Deus, que o Senhor tem para cada um de nós. Mas que precisamos para terminar esse projeto da maneira ao qual o Senhor colocou no seu coração. Por isso, não permita, ó Deus, que nós viemos colocar os nossos planos em ação. Mas que nós viemos elaborar os teus projetos, ó Deus. Os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Os planos que o Senhor tem para esse ministério. Os planos, ó Deus, que o Senhor tem para cada obreiro desta igreja, Deus. Há um projeto para cada um de nós, todo arquitetado, com um final, Senhor, que está guardado no teu coração. Por isso, Senhor, nos faz, ó Deus, trilhar no teu caminho. Nos mostra a tua face. E consigamos, ó Deus, continuar cada vez mais, prosseguindo para o alvo, onde Jesus Cristo é o único, é o centro de tudo. E assim, ó Deus, vamos concluirmos esse projeto. O Senhor possa abrir o presente que o Senhor tem guardado para cada um de nós. É aquele, ó Deus, que olhos ainda não viram e ouvidos ainda não ouviram. Isso o Senhor tem guardado. Isso está no seu coração. E vai ser consumado. Todas as vezes que abrimos nossas bocas e pedimos perdão, o Senhor trará misericórdia. E a tua misericórdia vai nos encher e vai nos tornar cada vez mais, diante de ti, homens e mulheres retos e cheios da tua justiça. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe rica e abundantemente.